Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Já tô aqui meio bagunçado, trabalhando muito, né? Mas eu prometi para vocês que ia trazer um vídeo sobre um brasileiro, né, que está processando aí um parceiro da Ripple. Bom, pelo menos o vídeo que eu trouxe outro dia aqui é que era parceiro, né? Mas vamos lá, vamos para essa informação, lembrando que esse aqui é o segundo vídeo, né, que eu faço desse mesmo assunto. O primeiro estava prontinho, quando eu fui olhar, estava sem áudio, tá? Então tive que gravar novamente, beleza? Então, pessoal, já aproveitando antes de começar o vídeo, já que eu não fiz isso no primeiro e vou fazer agora, quero agradecer aqui, ó, a todos os membros do canal, quero agradecer aos novos inscritos, quero agradecer a todos que colaboram com frações ou com alguma moeda do XRP, XLM. Eu esqueci, eu prometi que ia colocar o da Cardano aqui e não coloquei de volta. Então, mas mesmo assim eu quero agradecer a todos que colaboram aí, tá bom? E outro, eu quero agradecer também aos novos inscritos e aos veteranos aí que estão com a gente no canal, beleza? Vamos seguir aí. E eu vou fazer antes também uma pergunta para você. Como é que tá aquela carteira que você criou no seu celular? Como é que você tá se comportando com ela? Você já se conecta com ela diretamente na internet? Ela não foi criada só para ser uma carteira fria, né? Aquela carteira que você não tem mais acesso a ela, a não ser que você vá utilizar a criptomoeda que está nela. Quando você quiser usar, você vai transferir algumas frações ou algumas moedas para alguma carteira e aquela carteira automaticamente vai ficar parada, sem uso. Meu amigo, eu acho que você não consegue mesmo não, né? Mas aquele que consegue, fique atento nas dicas que vou dar no final desse vídeo aqui, tá bom? Se eu esquecer, me fale em outro vídeo que eu esqueci e a gente vai dar essa dica. Mas essa dica vai sair aqui ainda hoje. Vamos lá. Brasileiro perde 62 milhões em Bitcoin e processa a empresa responsável por carteira. Olha isso, gente. Além de citar a falha da BitPay, é uma parceira da Ripple, não é? Em divulgar a falha em suas carteiras, ó. A falha da BitPay em divulgar a falha das carteiras, da carteira dela, né? Só que ela anunciou isso em 2018 e tá aqui, ó. Tá aqui, tá? 26 de novembro de 2018, ela anunciou que houve uma vulnerabilidade, tá? Na Copay, que é uma carteira dela, né? Eu nem sei se ela usa ainda essa carteira, mas era a carteira dela. E aqui, ó, estão dizendo que ela, além de citar a falha da BitPay em divulgar uma falha em divulgar a carteira deles, né, de maneira ampla, Os advogados de Soares, que é o dono da carteira e o brasileiro, também alegam que o brasileiro não concordou com nenhum termo de uso ao fazer o download da carteira no App Store da Apple. Aí eu pergunto para vocês, se você for um advogado, é claro que o advogado de acusação que está acusando, ele vai tentar argumentar tudo que ele pode, né? Mas você, como um juiz, vou pôr como advogado, não, vamos pôr como juiz. Você, como é que você veria este caso? Você acha que a BitPay é obrigado a anunciar é, a falha da carteira dela em mais de 80 línguas pelo mundo afora? E em vários sites ou mídias mainstream ou mídia social? Não sei, eu quero saber de você. E outra, você acha mesmo que se você baixar uma carteira de qualquer criptomoeda, você tem que concordar em usar ela ou não, né? E aí, é você que decide ou a empresa é obrigada a colocar lá uma taxa ou alguma coisa forçando você a ler e a concordar ou não concordar, né? Sabemos que nós nem lemos os termos de nada, né? E com isso a
a gente acaba aceitando utilizar algumas tecnologias criadas aí e às vezes a gente é controlado e depois reclama, né? Vamos seguir aqui e vocês vão entender mais na frente. Um brasileiro de São Paulo está processando a empresa americana BitPay após perder 336 Bitcoin. Eu vou contar essa fração não, tá, gente? Diz que dá aí hoje 62 milhões. Segundo documento do processo visto pela Livecoins, protocolado na última quinta-feira, a perda aconteceu ainda em 2019, após uma falha na carteira Copay de propriedade da BitPay. Em suma, uma vulnerabilidade foi descoberta na Copay ainda em 2018 e estava relacionada a uma biblioteca de JavaScript. Eu vou fazer um adendo aqui e vou explicar mais ou menos o que é essa biblioteca JavaScript. Eu sei que tem muita gente que nem se interessa por essas informações, mas tem aqueles que pode estar aí no auge, querendo aprender a desenvolver, a criar alguma coisa. E aí, isso é uma informação que eu tenho e eu vou passar aqui. Aqueles que se interessar só pelo fato do conhecimento, ó, beleza. Agora aqueles que não se interessar, avança o vídeo um pouquinho aí ou acelera ele aqui, ó. Cadê? Acelera ele aqui em cima aqui, ó, da minha imagem, tá bom? Bom, pessoal, biblioteca, né? Tá falando ali biblioteca JavaScript. E foi uma vulnerabilidade relacionada a ela. O que é uma biblioteca, gente? Primeiro, nós vamos ver aqui um programa. Esse aqui é um programa que eu estava fazendo lá na ETB, tá? Uma escola técnica de Brasília, aonde lá em 2018 também, ó, em 2018, e eu fui buscar isso lá no fundo do baú, né? Para trazer para vocês. E aqui na programação é onde a gente declara as bibliotecas, tá? Declara as variáveis. O que é, gente? Variável. Se você vai utilizar algum texto, aí você vai colocar lá que não é um inteiro, né? Você vai colocar que é uma string ou sei lá, outras, tem várias variáveis. Mas aqui tem boolean, né, que você pode usar tanto número inteiro como texto ou número fracionado, né? Então, tudo isso é declarado aqui embaixo. Mas aqui embaixo, né, antes das variáveis, a gente tem sempre que declarar as bibliotecas. Isso aqui é um programa para poder acender, né, um LED, por exemplo. E aqui no caso, para acender um LED, né, e aguardar um segundo, depois desliga o LED, aguarda um segundo, depois liga o LED e fica assim, acende e apaga, né? E essa subrotina aí, ela vai fazer um loop, tá aqui, ó, condição para o loop, para o LED ficar acendendo e apagando, ou seja, criar um pisca-pisca de um LED só. Isso aqui foi um mini programa para fazer um programa para rodar isto daqui, ó. Eu acho que eu já apresentei isso aqui para vocês. Para acender apenas um LED. E esse aqui é a junção de várias programações que nós vamos criando a programação para fazer o controle, né, de uma ponte, né, chaveada, para controle aqui, ó, desse botãozinho, desse aqui que faz com que quando para um lado o LED pisca e o motorzinho gira pro mesmo lado do LED. E ó, só para vocês terem uma ideia, é colocado essa aleta aqui, ó, no motor, para ele ter que acompanhar. Na hora que ele passar por cima do LED, ele acende o LED, depois o LED apaga. Quando ele passar em cima do outro LED, ele acende o LED, depois o LED apaga, sabe? E isso na mesma sequência, né? Bem sincronizado. E isso tem que estar tão bem sincronizado que quando você rodar aqui, você vai aumentar ou diminuir a velocidade da paleta, do giro do motor e também do giro do acendimento e apagamento dos LEDs. Gente, é uma coisa assim bem complexa para quem está começando, né? Para mim, então, nem se fala. E aí você aumenta ou diminui
né, a velocidade. A velocidade fica bem lento e depois, quando você aumenta muito, ele gira muito rápido que você quase não vê mais os LEDs acesos, sempre mais apagado. Isso para um lado e para o outro. Tudo isso controlado por uma ponte, né? Aqui embaixo é porque isso aqui é uma placa que eu resolvi colocar nessa caixa aqui para ficar mais bonito, né? E aqui embaixo é onde está toda a fiação que é conectada no chamado Arduino, que é alimentado por uma fonte, né? Ou pela porta USB. Essa porta USB é onde a gente injeta a programação nela, né? Cria toda aquela programação que eu acabei de mostrar para vocês aqui e injeta aqui, né? Isso aqui é uma fontezinha, né, variável também, que foi criada lá, foi feita lá. Isso aqui é uma plaquinha de teste, né, que a gente vai criando. Aqui é um outro Arduino, menorzinho, mas tão poderoso quanto este daqui. Beleza? Então, isso aqui é quando eu estava aprendendo, eu estava no curso de sistemas digitais, né, de eletrônica digital. E com isso, a gente aprende um monte de coisa, além de você aprender a desenvolver placas, né, essas placas igual você conhece aí de computador, né? Então, você consegue fazer todo aquele procedimento, criar aquelas trilhas, né? Tudo que... Isso aqui mesmo foi criado tudo lá, tá? Ó, isso aqui é uma fonte, tudo criado lá. Ensinam a gente a fazer isso aqui. As universidades, seja de Brasília ou de qualquer estado, tem a maioria dos instrutores, professores, mestres, doutores de universidade ficam chateados com a ETB, com toda a escola técnica que tenha uma qualidade igual essa que eu estudei, porque isso tudo que eu aprendi lá, a gente levou pelo menos 3 anos aprendendo isso. Na universidade, geralmente levam 5 anos, outras levam 6 anos para aprender esse tipo de coisa, né? E agora, por conta dessa, só um adendozinho aí, por conta disso, eles diminuíram o tempo de curso, que eram de quase 3 anos, para 1 ano e meio, né? O curso ficou mais defasado, né? Até deve ser por conta dessa treta entre universidades federais, tá bom? Então, vocês entenderam o que é uma biblioteca? A biblioteca é um pequeno programa criado por outro programador, onde ele reuniu aquele programa, fechou aquele nicho de código e salvou ele como um nome, uma biblioteca fulana de tal. E essa biblioteca, vamos supor que ela ajude nesse programa aqui a eu não ter que digitar tudo isso aqui, ó. Eu não preciso aqui de fazer esse programa para acender e apagar um LED. Pois é, eu poderia utilizar esse algoritmo aqui para ele acender e apagar vários LEDs, desde que eu utilizasse, fechasse esse programa numa biblioteca e no outro programa que eu fosse criar para acender e apagar todos esses LEDs aqui, porque eu ia ter que denominar cada LED com um nome diferente, né? LED 1, LED 2, LED 3 até. E com isso, eu ia definir a quantidade de LEDs aqui, né, na programação. E aqui em cima ia estar, né, a biblioteca acende e apaga, vamos supor, né? Acende e apaga LED. E aí eu controlaria cada LED usando essa programação sem eu ter que digitar a mesma programação para cada LED. Vocês entenderam? É isso que ocorreu aqui com o assunto Cadê, gente? Com o assunto dessa biblioteca JavaScript. Eles não estavam acendendo e apagando LED, mas lá alguma função que era executada dentro da carteira era uma biblioteca utilizada por terceiros. Vocês vão ver isso já já. E aqui, ó, continuando, na data a empresa emitiu um comunicado informando sobre a falha, né?
E aqui eles diziam assim, um pacote Node.js, olha só o nome da biblioteca, Node.js de terceiro, né, usado pelo aplicativo Copay e BitPay, foi modificado para carregar um código malicioso que poderia ser usado para capturar chaves privadas dos usuários. Ponto. Vou dar uma pausa aqui rapidinho para voltar aqui na minha explicação. Por exemplo, aqui eu não tinha criado uma biblioteca aqui com esse código. Vou dar esse exemplo. Vamos supor que eu criei uma biblioteca com esse código para ser declarada aqui, ó, embaixo, né? Dentro desse código aqui, eu poderia ter colocado alguma coisa que ao acender e apagar um LED, execute aumento da tensão. E aí você multiplica essa tensão e essa corrente por 1000. Provavelmente, a depender da tensão e da corrente que ele estava entrando ali, ele ia fazer um acúmulo, né, de tensão, por exemplo, em um capacitor dentro de um projeto. E esse capacitor ia injetar, ia despejar toda aquela tensão e aquela corrente de uma vez só, o que faria o LED queimar. E aí a pessoa que usasse esse código aqui nunca, até que ele fosse ler e analisar o código e descobrisse que ali tinha um determinado código no meio do meu código, que ele estava detonando os LEDs, em vez de estar ajudando, ele estava me prejudicando. E eu só precisaria, de certa forma, corrigir apagando isso aqui ou não usando mais essa biblioteca. Aí o que acontece? Isso pode ter ocorrido aqui. Alguém pegou esse código, né, e modificou ele, colocou ali, injetou um outro código lá dentro, aonde as pessoas que utilizavam ali a biblioteca, ele fazia com que as pessoas tivessem acesso a o que eles vão falar aqui, ó, né? A captura da chave privada dos usuários. Quando os usuários faziam lá a sua chave, né? Essa chave automaticamente era enviada para alguém, tá? Ou simplesmente era fácil de alguém capturar aquelas chaves. Você sabe por que eu digo que era enviado para alguém? Porque quando você cria uma carteira, a tendência é você ver a informação, ir lá pedir para você nem tirar foto, nem salvar, nem printar aquilo, tá? E nem salvar no seu computador. Simplesmente anote em algum papel ali, bem anotado, confira. E aí você tá com a sua chave offline, né? Como que um pacote de uma biblioteca JavaScript ali estava dando poder de alguém capturar a sua chave, se a sua chave já tinha sido anotada? De duas uma, ou nesse Copay, as chaves, além de você ter que anotar, ela ainda era copiada e enviada para um servidor, aonde essa biblioteca com esse código de terceiro ali no meio dela ia lá no servidor e buscava a chave privada onde dava acesso às suas criptomoedas. Você entendeu? Esse quem programa sabe do que eu estou falando. Então isso era possível. Ou se por um acaso você estivesse criando a sua chave ali naquele momento e anotando, enquanto você estava anotando, a biblioteca buscava essas chaves naquele momento que ela estava na memória do seu celular e enviava para alguém ou para algum servidor. Poderia ser para esse servidor centralizado da BitPay? Poderia, e depois alguém tinha acesso ou hackeava aquilo e conseguia pegar as informações, que eles não vão falar isso, né? Ou enviava para um servidor de terceiro, que é o desenvolvedor da biblioteca. Esse é o caso, tá? A BitPay tem responsabilidade com isso? Tem, porque ela usou uma biblioteca que, de repente, poderia ser uma biblioteca suspeita, não confiável, né? Então, é por isso que eu digo que ela tem essa certa responsabilidade. Mas, a depender do que o advogado está pedindo aqui, que eu vou explicar para vocês, eu acho que
Se a BitPay fizer um argumento aqui que eu vou passar para vocês, eu acho que ela ganharia na justiça, tá? Vamos lá. Não estou querendo colocar, jogar areia no olho do... Como é que é o nome dele aqui? Do brasileiro aí? Oscar, né? Eu acho que é Oscar. Eita. Aí, aqui tá falando aqui, ó. Aponta o comunicado lá, né? Esse comunicado aqui da BitPay, né? Os usuários devem presumir que a chave privada das carteiras afetadas podem ter sido comprometidas, portanto, deve transferir os fundos para novas carteiras imediatamente. A segunda uma pergunta, eu já fiz tanta pergunta que eu não sei mais nem se é a segunda ou se é a primeira. Você que criou aquele seu celular, né, offline, você já atualizou o sistema dele? Você já atualizou a carteira? Meu amigo, porque se você não fez isso, preste atenção nisso que está aparecendo aqui. Por exemplo, vocês vão ver que o cara criou uma carteira, tá? Vamos primeiro, depois eu explico o que é que você pode fazer. Vamos lá. Olha isso aqui. No entanto, os advogados do brasileiro alegam que a BitPay não emitiu nenhum comunicado em português, língua nativa de Soares. É Soares, não é Oscar não, Soares. Portanto, isso o impediu de remediar a situação. Como que o Soares conseguiu criar sua carteira? Ele sabia inglês? Alguém fez essa carteira para ele, né? Então, tem tudo um argumento para a BitPay correr atrás. Não estou querendo atrapalhar a vida do Soares, não, mas a gente tem que ser justo aqui, né? Se ele conseguiu fazer a carteira, baixou a carteira lá no Apple e conseguiu fazer a sua carteira, é sinal que ele tem algum conhecimento em inglês, né? Ele acompanha as evoluções do desenvolvimento da carteira que ele resolveu baixar, porque se você baixar a carteira da Shum ou da Yoroi, que é da Cardano, e não acompanhar os desenvolvimentos, como é que você vai saber se houve ou não uma falha ali? A empresa não emitiu quaisquer avisos no idioma nativo do Soares, português, ou em qualquer outro idioma além do inglês, apesar de ter usuário em todo mundo. Ou seja, todo mundo que baixou a carteira lá em inglês é porque sabia inglês ou alguém fez para ele. Brasileiro só soube da falha, né, quando perdeu 336 Bitcoin, conforme não estava ciente, né, de que a carteira estava comprometida, né, ele não acompanhou a evolução da carteira. Soares só percebeu que seus bitcoins estavam vulneráveis quando eles foram transferidos para outra carteira por um hacker. O roubo aconteceu em novembro de 2019, um ano após a BitPay divulgar a falha. Ou seja, aqui foi divulgada a falha, né? Novembro de 2018. E por incrível que pareça, né? E engraçado, né, gente? Ó, 26 de novembro de 2018. Antes disso, em 23 de fevereiro de 2018, eu estava estudando. Meu amigo, é aquele negócio. Quem estuda fica para trás, né? Fica não, gente, fica não. Nunca, em hipótese alguma, pense nisso. Eu posso não ter conseguido comprar Bitcoin a tempo, porque eu estava na faculdade ainda também. E professor nenhum falava de Bitcoin pra gente, nem de blockchain, tá? Eu acho que nem eles sabiam disso. E eu não perco nada de ter estudado. Hoje eu tenho meus conhecimentos, tá? Então vamos seguir aqui. Só tô fazendo analogia ali com as datas, tá? Porque às vezes a gente começa a pensar assim, cara, naquela época, o que eu tava fazendo? Tá aí, eu tava estudando. E na época do Bitcoin, em 2009, eu estava começando a faculdade, né? Vamos lá. Um ano após o BitPay divulgar a falha, né? Devido, em parte, à falha de comunicado de imprensa em português ou de outro meio de comunicação relativo ao exploit, o senhor Soares, infelizmente, não tomou conhecimento do hack. Gente, isso não tem nada a ver. Isso aqui, ó, ele não acompanhou a evolução da carteira. Até que isso acontecesse com ele. Quase exatamente um ano depois, em 2020, ou em 2019, ele ficou sabendo, né? Dados on-chain mostram duas transações partindo da carteira do brasileiro. A primeira dela envolve
a soma de 294 Bitcoin e a segunda 42,2, totalizando essa quantidade de Bitcoin que também totaliza 62 milhões na cotação atual. E aqui, ó, cerca de 4 dias após o hack, Soares recorreu ao fórum Bitcoin Talk para relatar o roubo, que foi aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Ele falando, olha só, gente, em que língua que está isso aqui? Como que ele pode ir no tribunal e dizer que a BitPay não colocou a notícia do exploit em português? Tá aqui, ó. Como, gente? Ele escreve em inglês. Ou alguém que baixou a carteira para ele escreveu em inglês, inglês que para ele também, ó. Tá aí, ó. Eu experimentei o que parece ser uma grande exploração em minha carteira. O cara até sabe falar sobre a exploit, né? Tá escrito aqui, ó, exploit, né? E ele fala quantos Bitcoin ele perdeu ali, né? Ele fala aqui, ó, deixou o número da carteira, inclusive o número da carteira dele é o número das antigas, ó. Começa com 1, tá? Bom, rapaz, eu não sei, eu acho que a BitPay ganha essa aqui, tá? E tudo que nós vimos ali está dizendo aqui, né? Ó. Mas aqui nesse ponto eu vou ler porque ele fala do tal telefone, ó. Sofri o que parece ser um grande exploit em minha carteira na Copay, com 336 bitcoins sendo transferidos. Este é um telefone novo usado apenas para Bitcoin. Mas ele não fala se o celular é usado para telefonia, tá? Porque ele diz aqui, ó, nunca em um Wi-Fi público. Diz ele que provavelmente isso aqui é usado em um Wi-Fi particular, só em casa. Nunca baixei nada além de aplicativos essenciais da Apple, ou seja, é um telefone de uso cotidiano, não é um telefone específico só para Bitcoin, só para criptomoeda. Mas ele utilizava para Bitcoin somente, né? Escreveu Soares. Já tentei restaurar em outra carteira e em outros caminhos de derivação, sem sucesso. Parece uma situação de hack exploit. Ajuda, né? Ou seja, ele tentou fazer uma restauração dessa carteira em outra carteira para saber, né? Em outro local, para saber se não era um defeito ali no celular ou na carteira dele. Mas ele viu que realmente não constava. Aí quando ele foi verificar lá nos explorador, e viu a transação lá, né? Aqui, ó. Brasileiro quer seus bitcoins de volta após falha em carteira resultar em hack milionário. Além de citar a falha da BitPay em divulgar a falha... Além de citar a falha da BitPay em divulgar a falha em suas carteiras de maneira ampla e em português, os advogados de Soares também alegam que o brasileiro não concordou com nenhum termo de uso ao fazer o download da carteira no App Store. Mais um detalhe aqui que eu tenho que comentar. Como que ele não concordou com nenhum termo ao fazer download da carteira se ele utiliza a carteira? Ah, mas a BitPay não põe aquelas informações, você só pode usar isso aqui se você marcar o quadradinho. Você tem certeza que deseja usar, a responsabilidade é sua. Se você for hackeado, a responsabilidade é sua. Você tem certeza? Marque sim se você quer, não para sair. Não teve, né? Mas ele usou a carteira. Ah, mas não tinha outras carteiras. Tinha bastante carteira. É a mesma coisa se você vai utilizar uma exchange para comprar os Bitcoin. Onde ele comprou esse Bitcoin? Como ele conseguiu esse Bitcoin? Ele teve que passar por algum lugar em inglês. Porque não existia nenhuma... Em 2018, eu acho, o mercado Bitcoin não estava operando plenamente no Brasil, né? Assim, ninguém conhecia no Brasil um local para comprar Bitcoin. Ou, às vezes, até tinha, né? Deixa eu ver aqui, fazer uma pesquisa rápida aqui. Mercado Bitcoin. Vamos ver aqui quando que o mercado Bitcoin nasceu. 2013, não. Poderia sim, ó. Assim a data da fundação oficial da empresa é 12 de junho. Só que a exchange mesmo, né? Deixa eu botar aqui. Exchange é que talvez não seja, né?
da fundação da empresa. Porque eu já li alguma coisa sobre o mercado Bitcoin, parece que eles eram um outro tipo de empresa. Depois, tá aqui, ó, em 2014 foi feito o primeiro saque de Bitcoin no Brasil por meio de um caixa eletrônico fornecido pelo mercado Bitcoin. A empresa iniciou o ano de 2016 com 100 mil clientes. Então foi em 2014 o primeiro saque e provavelmente ela já estava trabalhando aí desde 2013 mesmo. Pode ser que ele tinha a opção de comprar Bitcoin no Brasil e foi comprar lá fora. Ou, em vez de usar as carteiras do mercado Bitcoin, foi usar da BitPay. Ele tinha N opções, ele não precisava de concordar ou não concordar, né, se ele tinha a opção no Brasil. Eu não quero melar aí o interesse dele. Eu estou só fazendo meus comentários. O processo também aponta que, além de outros pontos, a BitPay falhou ao não revisar as dependências de sua carteira, na falta da realização de testes e da falta de uma auditoria do seu código. O processo está correndo nos Estados Unidos. Será que ele vai pedir para os juízes lá escrever em português? Só pode, né? E não cita se outros investidores, além de Soares, foram vítimas dessa falha. Por fim, vale lembrar que duas grandes falhas em diversas carteiras de Bitcoin pegaram a comunidade surpresa recentemente, né? A primeira delas é o Milksad, afetou poucos usuários. No entanto, o especialista acredita que a falha Handstorm deixou 12,4 bilhões em Bitcoin em risco, né? Bom, pessoal, aí é aquele caso, né? E aí, você está preparado para perder suas criptomoedas? Você leu, você está esperando algum desenvolvedor ou alguma empresa de carteira avisar para você em português, em inglês ou chinês? E aí, como é que você vai fazer? Você também já está se preocupando com essa parte? Porque eu acho assim, eu já falei para vocês, eu não sou fluente em inglês, meu inglês é técnico, é o inglês que a gente aprende na universidade, nos cursos que a gente faz. Eu já fiz inglês técnico 3 vezes. 6 meses que eu paguei por conta própria, 6 meses na faculdade e 6 meses na escola técnica. Então, é isso que eu sei de inglês. Eu não sou fluente em inglês. Mas, mesmo assim, eu dou meus pulos. Eu sei que se houver um hack em uma carteira qualquer por aí, e eu estiver usando uma carteira dessa, eu vou ficar muito chateado. Principalmente se for 62 milhões. Eu vou ficar muito chateado. Nem sei o que eu posso fazer, mas eu vou te falar uma coisa. É tentar a sorte. Eu acho que o Soares vai estar tentando a sorte, porque a BitPay vai ter muitos argumentos aqui. Eu vou fazer uma analogia aqui, que eu gosto de fazer analogia, vocês sabem disso. Se por um acaso você está vendo um buraco à sua frente, você vai pular dentro do buraco? Não vai, né? Se por um acaso você pular dentro do buraco, você vai gritar: "Oh, eu quero processar o dono desse terreno ou desse buraco aqui, porque tinha que ter um aviso aí na frente, tá?" Aí o cara pega e fala assim: mas por que você pulou no buraco? Porque não tinha um aviso em português. Mas tinha um aviso lá em chinês, em inglês. Sim, mas eu queria que tivesse um em português. Só que quando você pulou do buraco e você bateu a cara lá no chão, você não morreu, você começou a falar em inglês, falando para alguém: "Help, help", né? "Me ajude aqui a me tirar desse buraco", falando em inglês, que é o Bitcoin Talk lá. Como é que é isso? Como que você queria que o dono do buraco colocasse uma placa na sua língua se você conseguiu olhar para o buraco, pensar e pular dentro do buraco assim mesmo? Mesmo com a placa escrita em inglês. E lá dentro, na hora de você clamar por ajuda, você clamou em inglês. Sendo que a carteira, o buraco todinho é fabricado em inglês.
É, meu amigo, é difícil. Então eu acho que você tem que ter essa noção, tá? Para você não se perder um dia aí, né? Tudo que você for fazer em relação à criptomoeda, meu amigo, leia. Ah, eu não sei ler a língua do que está escrito ali, meu amigo. Tem um monte de formas de você saber. Digita no Google, tudo é trabalhoso. Digita no Google o que você está lendo ali e veja o que está dizendo. Mas nunca, em hipótese alguma, tome decisão sem saber o que você vai fazer. E se você fizer, arrisque, né? Já sabendo que é por sua conta e risco, não tente. É claro que as empresas, muitas das vezes, elas já fazem as coisas de qualquer jeito. Mas nesse caso aqui, não é porque é parceiro da Ripple, não, tá, gente? É porque isso é uma coisa que a gente tem que estar atentos dentro da gente mesmo, tá? Porque é muito dinheiro para depois você ficar correndo atrás e se de repente você não receber esse dinheiro, não vai adiantar nada, né? E para finalizar, vamos só dar uma olhadinha aqui quanto que tá o nosso Bitcoin, 36 mil, né? Ethereum 2 mil, BNB caiu de 250 para 230. Lembra que BNB estava nesse preço aqui e daí ele começou a subir e caiu pelo mesmo preço. Gente, vocês não estão observando isso? XRP caiu abaixo de 60, né? Solana foi flipado pela USDC de novo aí, ó. Caiu abaixo de 55. Cardano, agora que caiu para 36,88, mas continuava 37, mesmo com as notícias da SEC aí dizendo que ela era um título. Solana, eu acho que Tron, tá tudo aí, ó. Nenhuma se movimentou ao contrário. E Stellar, 11 centavos. Vamos ver aqui agora a XDC. XDC, tô muito longe. Cadê a XDC, gente? Aqui, ó. Nossa, a XDC caiu demais, gente, ó. Quem não fez lucro lá em quase 6 centavos, perdeu a oportunidade, né? Tá aqui, ó. Bom, pessoal, 4 centavos, né? Quase 5 ainda. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Cuidado com a sua carteira. A sua carteira que você criou lá com um celular específico só para carteira. E nunca deixe de atualizar ela sempre que você puder, tá? Galera, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.